Eita glória, glória a Deus e aleluia, boa noite, como vocês estão? E como você está, minha amada, tudo bem? Eu creio que estamos ótimos, né? Nunca vou dizer que nós não estamos, que nós temos que estar, a todo tempo temos que estar ótimos. Mesmo que esteja caindo, mas estamos ótimos, mesmo que esteja doente, estamos ótimos. Vamos, pelo menos, desmascarar nós mesmos, para saber o motivo que nós não estamos ótimos, né? E isso é uma de grande valentia para a tua vida, uma de grande lição para a sua vida. Temos que desmascarar nós mesmos e entendermos que por que nós não estamos bem, o que nós temos feito que nós não estamos bem, né? Então é muito importante você ter essa noção. Eu não estou bem por quê? Por que eu não estou bem? O que fiz para não estar bem? Então, se tu está bem, olha, tá na glória. E hoje eu estou no eita glória, glória a Deus, porque Deus é um Deus de fala. Ele abre a boca e usa o servo dele para falar com a gente a qualquer momento. E hoje é um dia muito especial, porque hoje o Senhor veio de encontro comigo e falou comigo uma oração que eu fiz na hora do almoço. E Deus é maravilhoso demais. E Deus olha para a sinceridade do seu coração. Meu nome é Ilanda Oliveira e nós estamos aqui no Boa Noite Espírito Santo com mais uma mensagem de hoje. Mais uma mensagem de luz para a sua vida, né? Mais uma mensagem de esperança nessa batalha, nessa luta que parece que não tem fim. Mas se crermos, veremos a glória, né? Então, se você quer ver a glória, crê somente. E eu estou aqui com o meu manual de instrução, em nome do Senhor Jesus. Antes disso, eu quero dizer para vocês deixar uma mensagem, né? Um pedido de oração. E eu quero pedir para vocês também compartilhar essa playlist com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque vocês compartilhando, vocês podem ter certeza que vocês estão ajudando muito mais pessoas, né? Vamos fazer uma corrente de oração, vamos fazer uma corrente de compartilhamento. Porque compartilhamento, você compartilha com aquela pessoa que nem imagine que eu vou estar falando sobre esse assunto e de repente esse assunto vai cair na vida dela e vai levantar a autoestima dela. Ela vai ver os pontos altos e os pontos baixos, o que está certo, o que está errado, aonde que ela está se enganando, aonde ela está se tapeando. Então é muito importante essa mudança. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui em Marcos 4 hoje, no 35. Você acredita que Deus hoje ele pode acalmar a tempestade na sua vida? Eu vou estar lendo esse versículo aqui, mas você pode estar ciente que Deus ele vai estar, né? Ele vai estar aí acalmando a tempestade nessa noite. Essa noite não pode terminar do mesmo jeito que o seu dia começou. Porque a gente estamos também no Bom Dia Espírito Santo, e se você fazer essa corrente de oração de manhã e de tarde, você pode ter certeza que de manhã tu vai estar agradecendo, e agora à noite você está também agradecendo a Deus por esse dia ter terminado bem, por você ter chegado em casa, por estar tudo bem, não aconteceu nada de ruim. Então, assim, é muito importante esse momento que você tem com Deus, né? É um momento que você entra no seu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, agradece, faz essa oração. De manhã você já está dentro do quarto, antes de sair você já ora, já entrega o seu dia, sua entrada, sua saída para o Senhor. E agora a sua volta para casa, o mais importante é você entregar esse momento a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. E aqui em Marcos 4, 33 e 35 diz o seguinte: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. Então os discípulos disseram para ele. Então, os discípulos despertaram ele, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes:
Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento lhe obedecem? Eita glória, que palavra, gente! Que palavra abençoada! Se o vento obedece, por que que o homem não obedece? Se os animais soube o caminho para entrar na arca de Noé, por que que o homem não obedece? De uma cidade, somente Noé e sua casa ouviu a voz do Senhor. E eu falo para você, aqui, né, está falando, por que que vocês andam tão tímidos? Por que vocês não têm fé de abrir a boca e falar? Para que essa tempestade venha se acalmar? Para que esse vento que veio de repente na sua vida financeira, na sua saúde, um desemprego, o que aconteceu eu não sei, mas o Senhor sabe. E então eu quero dizer para você, se você não sabe, volta atrás. Dá um passo atrás e vê aonde que foi que essa situação começou, como que começou e por que que terminou onde que está. Assenta-se com sua casa, com sua família e converse. Converse com a sua família e fala: olha, está acontecendo assim, assim, assado, vamos resolver essa situação. É muito importante essa conversa, porque aqui os discípulos tiveram que acordar Jesus. Jesus estava dormindo. Vocês acham que Jesus estava dormindo a ponto que ele não estava vendo aquele balançar do barco para lá e para cá? Você acha que... Imagina se a gente em pé, a gente fica tonta, a gente já fica meio assim. Imagina um barco assim, né? Balançando de um lado e para o outro, e vem um grande temporal. Imagina um redemoinho dentro daquele lugar que eles estavam, né? Eles estavam passando de um lado para o outro, de uma margem de um rio. Né? Imagine que tipo de tempestade que um rio pode. Eu sei que o mar tem uma tempestade enorme. O mar balança, joga para um lado e joga para o outro. Agora, eu nunca vi um rio com grande tempestade. Então, o negócio era diferente. As coisas eram diferentes de hoje. Aqui na minha cidade tem um rio que passa aqui que é muito grande. E eu sei que quando chove muito, o negócio pega lá. O negócio vai descendo, que vai galho, vai tudo que tiver para frente, vai levando. Agora aqui, eles estavam ali, atravessando de um lado para o outro. Será que não foi de propósito esse vento? Será que Deus que ensinava os discípulos o que eles deviam fazer, será que eles já não... será que Jesus não falou assim, deixa eu ver se eles estão com fé mesmo. Deus sabia do íntimo, da intimidade deles. Deus sabia que eles estavam tímidos. Será que Deus não sabe como que nós estamos hoje? Será que Deus não entende como que nós estamos hoje? Será que Deus, a gente passa despercebido de Deus? Que Deus não vai nos honrar com a sua graça, com a sua misericórdia? Será que Jesus não tem o poder de ir agora na sua casa e terminar com essa briga, com esse vício de bebida, de vício de droga? Você crê em Deus mesmo? Ou tá como diz aqui, né? Por quê? Né? Que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Eita, palavra maravilhosa. E uma coisa que me chama muita atenção. Os discípulos incomodam Jesus dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, você já chegou no ponto de chegar a Jesus? Será que o senhor não está vendo essa situação que eu estou passando? Será que o senhor não pode me socorrer? Jesus, será que eu vou perder tudo? Jesus, será que eu vou pagar tudo? Jesus, será que essa gravidez vai até o fim? Qual é o teu problema? Qual a sua situação? Que você tem dito para ele, né? Será que ele não tem misericórdia? Será que ele quer que realmente pereçamos? Ou ele quer que realmente nós tivemos fé? Muitas vezes nós temos boca para falar as coisas para as pessoas e muitas vezes, né, a pessoa não quer ouvir. E aí vem uma tempestade porque ela voltou-se, não pode falar nada. Nada pode falar, que tudo dá problema, tudo dá discussão, tudo dá eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. E a vida aqui na Bíblia, a vida não é desse jeito. De repente Deus até mandou avisar. De repente Deus fez até um convite para a pessoa ir na igreja.
Mas ela está esperando aqui a tempestade se levantar. Agora que a tempestade levantou, ela vai na igreja e acha que todo mundo é obrigado. Irmãos, vem orar na minha casa. Irmãos, chega na igreja desesperado, achando que, epa, peraí, cadê o seu momento de oração? Cadê o seu momento de intimidade com o Senhor? Cadê o seu jejum e oração? Aonde você estava? Como que estava acontecendo as coisas? Quando você estava ali, ó, de boa, uma coisa que nada tivesse acontecendo, e você vendo a situação levantando, e você fingindo? Eita, glória! Deus é um Deus de agora, minha amada. Deus é um Deus do agora. E agora Ele está querendo fazer esse reboliço aí agora de acabar com essa bagunça. Até essa tribulação dentro de você, porque que está abatido a minha alma, porque que se perturba dentro de mim. Deus quer te mudar é agora. O momento chegou, é agora, minha amada. O momento da transformação é agora. Não é amanhã de manhã, na hora que eu levantar eu oro. É para orar agora. É para se levantar agora. É para fazer, é agora. Não é amanhã de manhã, não. Amanhã de manhã já pode ser tarde. Amanhã de manhã, no meio da noite, o Satanás pode armar uma armadilha para você. E você pode o quê? Acordar enferma. Porque você teve preguiça de orar. Porque você teve preguiça de abrir a sua boca e falar: cala-te, vento, cala-te, tempestade, cala-te, brigas, contendas e confusão, cala-te, em nome de Jesus. A situação que está na tua casa, Deus te dá poder e autoridade para você falar: cala-te. Chega, cala-te agora, chega. Chega de enfermidade, chega-se de tribulação, tanto dentro de você, tanto fora de você, tanto no mundo físico, tanto no mundo espiritual. Deus te deu autoridade para você falar. Então abra a boca e fala, porque aí, nossa, mas quem é esse que até o vento obedece? Por que que o vento ouviu a voz de Jesus e você não ouviu? Por que que o vento? A tempestade ouviu, até a tempestade que estava e o vento, aquela bagunça que estava, aquietou-se. Até o vento, né, obedeceu. Eles estavam no mar. Eu disse no rio, estou me corrigindo, porque aqui está falando que eles estavam no mar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquiete-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Você está vendo que se você falar agora, aí na sua casa agora, cala-te, o vício, cala-te, a tempestade que está aí dentro. Você crê que Jesus está aí na sua casa agora e Ele quer mudar e transformar a sua vida? Nessa noite, Deus quer te visitar. Mas você precisa de abrir o seu coração. Você precisa de deixar Ele trabalhar por você. Você precisa urgentemente acreditar que existe um Deus que cuida verdadeiramente de você em nome do Senhor Jesus. E então sentir um grande temor, e que você venha sentir um grande temor na sua vida a partir de hoje, né? E começar a ver que quando você disser as palavras certas, algo diferente, algo extraordinário, algo novo vai acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. E o vento e o mar lhe obedeceram, pois que a partir dessa noite, a partir desse mês de março, que a mudança, a transformação venha acontecer na tua casa. Feche os teus olhos e curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor entregando essa situação. Eu vou fazer a minha oração, mas você vai abrir a boca e vai fazer a sua oração. O que está acontecendo dentro da sua casa, dentro desse mundinho que você tem vivido? O que está realmente acontecendo? Vamos abrir a boca e falar para Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença com a certeza, Senhor, que grandes coisas fará o Senhor no meio de nós, que maravilhas fará o Senhor no meio de nós, Senhor. Senhor, eu tenho um problema e eu já me expus esse problema hoje para o Senhor. Eu tenho uma dificuldade, uma carência, eu tenho sim, meu Pai. Eu tenho, às vezes, tribulações dentro de mim que precisam ser resolvidas, mas eu preciso liberar, meu Pai, o perdão. Eu preciso liberar urgentemente
essa palavra, eu preciso de liberar a palavra. Deus falou-se, cala-te. E eu falo aqui hoje, perdoe-me. Muitas vezes não sabemos o que fazemos, muitas vezes não sabemos o que falamos, muitas vezes não sabemos, meu Pai, qual o rumo, qual a direção que devemos tomar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, meu Pai, o momento exato que a gente temos que mudar e transformar a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. O momento exato. Somente o Senhor sabe. Então, temos que estar em constância, vigilância, orando e vigiando, orando e buscando, orando e entregando o Senhor, para que no momento certo o Senhor diga, chega. A partir de hoje, essa minha serva, essa minha filha, essa mulher de oração, esse homem de oração, esse varão, não vai passar por essa situação mais. Porque eu estou tomando as rédeas da situação, da vida e da casa deles. Eu estou tomando o controle da vida agora, em nome do Senhor Jesus. Porque enquanto o Senhor estiver no controle, o mal não vai prevalecer na sua casa e nem na sua vida. Muitas vezes eu repito as palavras para que ela seja gravada nas paredes do seu coração, que Ele, somente Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Ele está sob o domínio de tudo, em todo o tempo. É sobre essa palavra, essa questão que nós devemos estar sempre, entendendo o conteúdo de tudo isso que está acontecendo em nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra, Senhor-me, de todo mal, pois teu é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos nós vamos dizer amém, e glória a Deus, glória, glórias, glórias, e muitas aleluias nós entregamos para o Senhor, porque Ele é lindo e maravilhoso. Graça e paz é o que eu desejo a todas nós, em nome do Senhor Jesus. E não esquece de compartilhar. Esse compartilhamento vai ser muito importante para muitas pessoas. Muitas casas vão ser libertas, que é para isso que Deus nos levantou, para libertar os que estão cativos, que estão presos, com as mentes aprisionadas. É para isso que nós estamos aqui. Até amanhã de manhã, na oração do Bom Dia, Espírito Santo. Aguardo vocês.